The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenas tardes a todos. Bem-vindos a outra edição de nossa série de webinars Well Latinoamérica. Mi nombre é Cristian Medeiros, sou o General Manager de Objetivo 1 para Latinoamérica. Ustedes podem escrever perguntas em el painel de perguntas, que se chama Questions, durante a apresentação e, ao final, abrirei um espaço para respondê-las, ok? Bueno, agradeço muito a presença de todos. Empecemos. Os temas que trataremos hoje são acerca de Capture on the Go, as expectativas atuais de los clientes, nossa oferta como empresa de software, Capture on the Go, em que contexto Capture on the Go se aplica, a solução, características de Capture on the Go, bandas e opções de Capture on the Go disponíveis para os projetos. Las expectativas atuales de los clientes. Los clientes quieren implementaciones más rápidas y específicas que aborden sus procesos comerciales centrales, ayudándoles con sus esfuerzos de transformación digital. Isso é uma realidade hoje. Objetivo Lune ha sido tradicionalmente un apasionado del desarrollo de nuevas tecnologías con años de experiencia en la implementación de soluções segundo as necessidades do cliente. Todas as nossas soluções sempre são enfocadas em uma solução personalizada para o cliente. Com a tecnologia Well Connect, aproveitamos estas fortalezas para brindar soluções estandarizadas para processos comerciais clave com um enfoque na gestão de saída transacional. E Capture on the Go hace parte de esta estratégia de Objetivo Lune, junto com o novo Well Connect. Nossa oferta como empresa de software. Lhe ajudamos em sua jornada de transformação digital. Muitos conhecem como região de saída de impressão de dados variáveis, mas em realidade hoje tudo que hacemos com a impressão de dados variáveis podemos migrar facilmente dentro de nosso software, workflows, dentro do fluxo de nosso software, no módulo workflow, ajudar para melhorar a experiência do usuário em la transformação digital e reduzir também os custos operativos. A transformação digital mediante a automatização de los processos empresariais, como comentei. Resolvemos o desafio da integração com seus sistemas ERP, Lobby, Mainframe, ICM e EDM. Nós temos uma cola de impressão, capturamos cola de impressão de qualquer sistema imprime. Como capturamos cola de impressão de qualquer sistema, temos uma cola de nós. Então, quando capturamos uma impressão, capturamos dados. Então, uma impressão para nós é dado. E com esses dados, podemos fazer outros documentos transacionais, podemos fazer documento para impressão, podemos fazer documento, e hoje vamos ver Capture on the Go, que é a opção de junto com esses dados, criar uma forma eletrônica, um formulário eletrônico para enviar para uma tableta ou um smartphone. Dentro dos processos que nós sempre hemos oferecido. Criamos, gestionamos e distribuímos e automatizamos processos de documentos comerciais. Perdão. Traemos captura digital nativa para dispositivos móveis, ou seja, de um mainframe imprime para a cola de impressão de Plan Press Connect, por exemplo, de workflow, e isso vai para um dispositivo móvel automaticamente. Isso é um fluxo que podemos criar, como exemplo. Hacemos uma composição e montagem de documentos multicanal sofisticados. Não importa se a saída é um correio eletrônico HTML, ou um SMS, ou mensagem de texto, ou e-mail com atachado, PDF atachado, ou impressão. E temos várias opções de multicanal.
Agregamos valor a sus processos comerciais mais comuns, impulsando seu negócio. Em que contexto aplica-se Capture on the Go? Se aplica ao contexto da impressão corporativa, em que 80% das impressões concerne a transações. Esse é nosso mundo, é onde nós somos expertos, transação. E aí estamos agregando, junto aos processos transacionais, estamos agregando na conexão com formulários eletrônicos em tabletas e para uma comunicação bidirecional, não é captura, é um contexto de impressão, pero esse contexto passa a ser digital ao momento que essa impressão, nós temos os dados, manejamos os dados, criamos os fluxos e ponemos isso em uma tableta ou smartphone e um app de nós chamado Capture the Go. E esse app retorna volve para o workflow para outros processos. Essa é a ideia. Então, dentro desse contexto, tem documentos clássicos que sempre manejamos, fatura, que sempre componemos fatura, ordem de compra, conhecimento de embarque. Há alguns dos elementos mais críticos dos processos comerciais de uma empresa. E, paradosicamente, 80% da impressão comercial se basa em documento originalmente desenhado eletronicamente. Por que então temos que capturar de papel se já temos originalmente eletrônico em los sistemas? Então, essa é a intenção de informar, de incluir o digital junto a los processos tradicionais de nosotros. Solamente em papel pode generar ineficiência em los processos. Agregando o digital também podemos melhorar esses processos. Cada processo de papel requer passos que dependem da interação humana. Papel passa de mano a mano. É o tempo que se perde em um desses passos, por exemplo, llenado de formulário a sua digitalização. Então, se imprime, relena a la mano e digitaliza. Então, por que não trasladar isso para digital? E contribui com essa ineficiência também. Esse processo manual pode ocasionar erros também, se relena com erro e esse erro pode passar para outra pessoa para adentrar, digitar em el sistema. Isso pode generar custos adicionais também. E esses custos estão com llenado de formulários de forma manual. Por exemplo, o regresso de formulários para processamento, alguém tem que digitar isso em outro sistema, então é um passo manual extra, que genera custo extra. A digitalização em si, muitas vezes, tem que passar por um OCR, e muitas vezes o OCR tem que validar. Então, são passos extras que se temos o documento, se temos os dados nativos em o sistema, evitamos que tenha que digitalizar novamente. Um exemplo clássico é quando imprimimos e ubicamos aí na impressão um código de barras. Então, o próprio workflow de Connect de nós pode ler um código de barras e juntar esse documento em la transação que já está identificado anteriormente. Durante a impressão, já identificamos essa transação. E quando volve para nós, é uma forma de reintegrar a transação. E o reingresso de los dados de papel, porque aí relena papel e tem que regressar esses dados e pode ter um erro manual aí, se nós manejamos só os dados nativos, não há esse problema. Então, com transações de delivery especificamente, falando de entrega, reparto, temos cada minuto vale ouro. É importante minimizar esses passos, esses lapsos de tempo, esses retrasos de tempo, para reduzir os períodos de espera entre os passos e poder acelerar os processos. Então, nós automatizamos esse processo. E automatizar essas tarefas, um provedor logra a diminuir intervenções manuais, a reduzir erros por manipulação manual, a levar menos tempo para corrigir estes erros, aumentar a precisão e a confiabilidade dos processos digitais, tem que ser muito bem feito, e a solução é Capture on the Go. Adentremos ahorita em la solução Capture on the Go.
Capture on the Go, uma solução desenhada para automatização da força laboral móvel, para integrá-los aos processos da empresa. Aplicações típicas de Capture on the Go: gestão de serviço de campo, serviço técnico ou qualquer tipo de serviço. Automatização de pod. Nós temos um sítio web dedicado a pod, que é Proof of Delivery, que é comprovante de entrega. É todo um processo que é requerido. Temos uma demo em linha lista disponível para mostrar a capacidade do software de automatizar e cambiar para digital todo o processo de delivery, de uma entrega, de um reparto. Ok? Customer Onboard, melhoria da experiência do cliente ao trazer os processos para digital, podemos melhorar a experiência do cliente. Para cada indústria com trabalhadores remotos, temos uma solução, principalmente, e a solução, eu vou mostrar para vocês, que a solução, em realidade, é aberta. Nós queremos libertar nosso cliente de los códigos, porque nosso cliente pode criar seu próprio formulário. Esse é o ponto. Eu vou falar mais adelante um pouco. E em essas indústrias, esses trabalhadores remotos, principalmente na indústria de transporte e logística, somos muito fortes, temos muitos clientes nessa área. Manufatura também. E serviços de campo pode ser uma entrega de mercadoria, pode ser uma assistência técnica de campo, pode ser uma atenção médica em lugar que nós chamamos de home care. Né? Podemos controlar processos de home care em la saúde. Melhora da experiência de um hóspede, por exemplo, em um hotel. Um receptivo de em um mercado turístico, um receptivo. São várias aplicações de campo remotas que se pode agregar aos processos de las empresas. E são alguns dos exemplos. Então, temos aí sua recopilação de informações a níveis de eficiência nunca visto, porque nós integramos com qualquer sistema, integramos com qualquer base de dados, temos APIs para sistemas, portais de terceiros. Então, com isso, hoje em dia, cada vez mais pessoas utilizam dispositivos móveis, é uma realidade, incluso durante o período de pandêmica, isso se alastrou muito, isso ganhou muita força, não? Para administrar seus serviços de campo. Então, com Capture on the Go, podemos criar formulário digital interativo, agregando conteúdo multimídia. Muita gente pensa que Capture on the Go é só captura. O nome pode confundir um pouco, mas não. Capture on the Go é uma gestão de los formulários criados por vocês mesmos. Vocês criam o formulário. Dão a liberdade. Há um designer em o paquete de software, há um designer que vocês criam os formulários eletrônicos. Não tem que desenvolver código, somente eu vou mostrar o design para mostrar para vocês como é fácil criar um formulário eletrônico. E pode agregar multimídia, não? E depois de llenado o formulário eletrônico, isso volve para nosso flow, que ativa outros fluxos de trabalho de documentos transacionais para um processamento automatizado sem intervenção manual e transações mais rápidas, não? Melhorando a experiência do cliente também. A diferença de outras soluções de gestão de transação. Mira que não estou falando, novamente, isso é uma mensagem muito forte que quero passar para vocês. Não estou falando de captura de informações de campo, estou falando de gestão de transação. O formulário que viaja para os smartphones são formulários transacionais. São parte de um processo da empresa transacional, de uma transação. Então, essa transação agregamos para os smartphones e envolvemos. Então, Capture the Go permite que capture esses dados de campo também. Dados que contêm multimídia como firma em la tableta, em smartphone, imagens com anotações. Cada imagem pode ter uma anotação própria de sua imagem. Conteúdo que escreve a mão em la tableta e podemos capturar e coordenada GPS, a geolocalização. Se adapta facilmente a seu sistema de base de dados existente. Agregamos, podemos conectar com qualquer sistema, com qualquer base de dados. E
lo mais importante, temos módulo designer listo para que vocês desenhem seus próprios documentos, sem plantilhas pré-definidas. Porque, generalmente, app móvel, temos que acostumbrar e aprender a usar o app móvel, pero não, nós temos app de gestão de transações, é diferente. São vários formulários transacionais criados por você mesmo, pelos processos criados por você mesmo. Então, está no DNA da empresa que é libertar nosso cliente, libertar para que ele crie seu próprio formulário. Então, você pode desenhar personalizado, desenho personalizado de formulários que se executam no smartphone e no dispositivo móvel. Flexibilidade para formatear a sua maneira. Não tem restrições, pode criar o que quer, que formulário que quer e que processo que quer. Tanto o processo como os desenhos dos formulários, vocês mesmos é que criam, não nós outros. Então, e dessa forma, dispara o workflow do documento. De hecho, quando relê esses formulários móveis, pode generar, ao submeter, ao enviar esse formulário de volta ao workflow de Connect, pode generar processos já desde telefone móvel ou tableta. Desencadene outras ações, envio de documento para seu processamento, envio de notificações por correio eletrônico ou por mensagem de texto para o cliente, conectar com sua base de dados para ser um update, uma atualização de sua base de dados com as informações que são capturadas desse dispositivo móvel, ou hasta essas informações criar novos documentos, que você tem design para criar novos documentos, incluso para enviar em PDF por correio eletrônico, atachado no correio eletrônico, ou para impressão, por exemplo. Então, agregamos o digital e os dispositivos móveis em los processos mais importantes das empresas, nos processos transacionais. Como funciona o workflow de Capture on the Go? Primeiro, desenhamos a plantilha. O template é desenhado com nosso módulo, o Connect Designer. Esse módulo está disponível para que você crie seus formulários, crie seus documentos. Então, e os dados vêm de qualquer de seus sistemas. Podemos capturar dados de ou mais sistemas por intermédio do workflow, criar uma amostra de dados única de 3 ou 4 sistemas, por exemplo. Criamos um modelo de dados e a partir desse modelo de dados criamos os documentos, ok? Basado nesses dados. Ok, seguimos. Segundo passo é distribuí-los ao pessoal de trabalho em campo. Isso é feito por nosso workflow, né? Nosso workflow tem todo o controle de todos os usuários que são conectados em o processo e distribui-lo automaticamente. Cada dispositivo móvel tem um usuário que conecta e, por isso, o workflow de nós sabemos que documento tem que direcionar a que pessoas. Isso é controlado por nosso workflow. Os empregados visualizam e leem seus documentos personalizados através de seu repositório e biblioteca. Cada usuário de cada dispositivo tem sua própria biblioteca. E aí tem repositório com os documentos, que se descarga a los dispositivos móveis. A captura pode incluir dados de geolocalização, texto, fotos, também armazena os dados tão pronto como que armazena os dados de campo. E aí, compartilhe, depois de rellenado o formulário, ative processos, ativa ou guarde mientras base de dados se atualiza em tempo real. Uma vez que o sistema, podemos atualizar incluso um dashboard web ou dados dos sistemas em tempo real. Em mais de uma ocasião, ha perdido sua conexão à internet quando trabalha em campo? Essa é uma outra fortaleza de nossa solução.
é que como é um app local em los dispositivos móveis, não depende da conexão à internet. Uma vez que vocês descargam os formulários, eles quedam listos em el dispositivo móvel e ao modo offline pode fazer seu trabalho em campo, pode fazer o trabalho de llenar todos os formulários e esses formulários offline, em modo offline, e sem conexão na internet. Uma vez que tenha conexão, são enviados. Então, os documentos podem llenar-se e transmitir-se a uma cola de processo. Uma cola que queda uma cola, depois de rellenado esse formulário, ele queda uma cola e mesmo que o dispositivo não tenha conexão. Porque uma vez que descargue para Caption de Go, para app local do dispositivo móvel, ele queda aí. Então, os documentos e formulários se transmitem de maneira imediata quando a conexão à internet se estabelece. Isso, por exemplo, é muito usado, muito forte quando necessitamos fazer um trabalho em áreas remotas ou localização em lugares que não têm acesso à internet, não têm o Wi-Fi, não têm que é rede inalámbrica, não têm, por exemplo, 3G ou qualquer tipo de conexão. Então, podemos fazer o trabalho e uma vez e queda todos os formulários aí, uma vez que tenha conexão, volve ao sistema. A lista de documentos, né, sim, sua informação é confidencial. Então, você deve proteger-se em todo momento. E uma outra fortaleza de nossa solução é que a lista de documentos e formulário disponível para a descarga se envia ao dispositivo móvel. Essa é a lista, por exemplo, os formulários, déjame poner aqui como um spotlight. Aqui tem os formulários, vários formulários que foram enviados para essa pessoa que está aqui, logada em este dispositivo móvel. Então, você tem todos estes formulários. Uma vez que esse formulário se descarga, se guardam na biblioteca do usuário e permanecem disponíveis a um que se encontra fora de linha ainda, a um que não tenha conexão à internet. E uma vez que tenha conexão, cada usuário, o grupo de usuário, pode ter acesso unicamente ao conteúdo que lhe corresponde e ao qual se encontra autorizado. Como comentei, é uma gestão de transação. Que formulário vá para que usuário ou grupo de usuários. Também podemos criar um grupo de usuários e o mesmo formulário ser enviado para vários usuários. É seguro compartilhar documentos. Temos uma seguridade em essa solução, porque como nossa ferramenta é também de composição de documentos, não necessitamos que esse formulário viaje de volta ao servidor de Connect, ao workflow de Connect. Aqui temos metadados que capturamos como imagens, como fotos ou como firmas ou qualquer objeto que capturamos esse formulário, viaja só os objetos e a identificação do formulário. Que quem compõe de volta os formulários em el servidor é o nosso próprio motor de composição de documento. Porque aí envia a imagem, envia firma e uma identificação única desse formulário. E quando volta para o workflow, e aí ele se recompõe, se faz a composição de volta ao workflow. Então, temos aqui um processo muito seguro, porque viaja também com protocolos de segurança para o servidor Connect. Inclua conteúdo multimídia. Seus dados podem adotar muitas formas. Pode añadir informação relevante, tal como imagem, firma, nota de texto, coordenada de geolocalização. Em esse exemplo, temos uma entrega de 1, 2, 3, 4, 5 produtos. E, então, temos aqui um formulário de parte de entrega. E aí, podemos agregar, por exemplo, a imagem de um mapa com a localização geográfica de onde está ubicado esse dispositivo móvel no momento que está rellenando. Aqui podemos agregar a cada item que estamos entregando para o cliente, podemos agregar uma imagem, uma foto ou mais fotos, e com essas imagens ou fotos, podemos registrar danos. Se, por exemplo, esse primeiro item danha durante o transporte,
podemos sacar uma foto mostrando que o produto ganhou durante o transporte. Então, isso melhora, como comentei, a experiência do cliente, porque isso melhora ações ativas do back-office da empresa, ativamente vai acionar e uma prova também de que durante o transporte se danou um item. E cambie a quantidade, modifique a quantidade. Isso é interessante porque se danha, vamos dizer que eu estou entregando 12 botelhas, né? Essas 12 botelhas de cerveja, uma danha. Então, se puedo cambiar aqui para 11, que é o número real que estou entregando em bodega. São 11 botelhas, não 12. Então, modifiquem no momento da entrega que uma se dañou. Então, são 11. Um outro exemplo é quando, por exemplo, em esse caso de botella de cerveja é muito comum. O cliente pede 12 botelhas, mas não quer 12, quer 6. Então, em el momento de la entrega, o cliente decide, não quero, eu pedi 12, pero ayer não vendi muito, eu quero solamente 6. Então, em el momento que se está entregando essa mercadoria, se pode cambiar de 12 para 6. Com isso, e explicar que isso, em cada item desse, pode agregar um comentário dizendo, não, o cliente não aceitou 12, quer solamente 6. E com isso, essa informação pode envolver em tempo real para o back-office. E com isso, melhora a logística, porque se tem outro empresa cerca que quer as 6 restantes, se pode aproveitar o transporte. E se pode enviar um outro formulário para incluir em la ruta do caminhão, incluir outro formulário para enviar para outra pessoa, porque já está com as 6 botelhas físicas, já está em caminhão. Então, isso melhora o custo de logística e melhora também a experiência do cliente, porque podemos agregar aí ações ativas nesse processo. E a firma do cliente. Quando captura a firma do cliente, é o momento que o cliente aceita que todas as informações da entrega está correta. Em esse momento, podemos agregar, ao momento que o cliente firma, aqui, podemos agregar timestamp. E é automático. Hacemos uma programação desse formulário que, ao firmar e clicar OK, done, hecho, automaticamente se agrega timestamp. E aí, a fecha e a hora que o cliente firmou vai estar rastreada. E com isso, temos rastreio de realmente quanto tempo se tardou para chegar a mercancia ao cliente. E, então, isso é uma estatística muito interessante para que nós, como empresa, melhore a qualidade de atenção ao cliente, né? Melhore o processo. É uma informação muito importante. Ok? Então, quais são os benefícios de uma sequência infinita de ações? Porque se pode, como comentei, envia esse formulário e, ao momento, inicia outros processos. Ao iniciar outros processos, automatiza os fluxos de trabalho. Automatiza as ações e processos como faturação, por exemplo. Podemos iniciar um processo de faturação e um processo, se é pós-pagado, um processo de faturação. Inicia também um processo de contas por cobrar e é um outro processo financeiro, pero se pode agregar a los fluxos a esses outros processos. Então, pronto, o formulário se liga ao servidor. Ok? E, ao mesmo tempo que Helena, esses formulários, como comentei, solamente as informações que rellenamos se transferem para o servidor. Não se transfere todo o formulário. Com isso, arroja ancho de banda. Então, isso melhora, não é um formulário que tem que passar todo. É só os metadados, só os dados capturados que viajam desde o dispositivo móvel ao servidor de Connect. E com isso,
como servidor, como comentei, o servidor tem a capacidade de recriar o formulário eletrônico como queira, ou um PDF, ou uma mensagem de texto, de e-mail, e aí isso aí depende da configuração do processo em nosso workflow. Ok? Isso acelera a transferência de dados e economia ancho de banda também, de dados de transmissão na internet. Qual é a vantagem de nossa solução? Não há necessidade de seguir carregando formulário em papel. Tudo que se requer está em um dispositivo móvel. Temos toda a informação que deseja incluir, pode agregar-se de maneira digital. Se reduz a intervenção manual, o risco de erros e o tempo necessário para solucioná-los. Sua base de dados se atualiza em tempo real, ao mesmo tempo que inicia outros processos. Temos um cliente mais satisfeito, que desfrutam de um melhor serviço. Seu fluxo de carro aumenta porque dispara processos financeiros. Obtenha a vantagem de uma melhor qualidade de ativo, porque o ativo, nós manejamos dados, mesmo os dados de los dispositivos móveis, quando retorna, volve para nosso servidor, volve como digital, é todo digital. Então, tem uma qualidade de ativo e podemos criar, incluso os PDFs chiquititos, que viajam, fazendo uma economia de storage também, economia de armazenamento em servidor. E desfruta dos benefícios de uma nova solução que não interfere nos sistemas existentes. Capture the Go, junto com o Workflow de Connect, pode integrar a sua infraestrutura informática e adaptar o sistema em base de dados existentes. Essa é a fortaleza da solução. Então, quais são as características de Capture the Go? É um app móvel, é uma aplicação móvel, que está disponível tanto em Android, como em Apple Store, em iPhones, como em Windows Mobile, Windows 10. Estão disponíveis nas tendas, em todas as tendas estão disponíveis. Vocês podem ubicar nas tendas e descargar, pero tem que ter um usuário para usá-lo. Então, pero a descarga é livre, pode descargá-lo. Na impressão inalámbrica, você pode usar e imprimir inalambricamente esses formulários, documentos. O painel de administração web, há uma administração web, porque como manejamos usuários, há um controle web de usuários. Quando vocês compram uma solução Capture on the Go, vem um portal web para gestionar os usuários. Por exemplo, vocês compram uma solução para 10 usuários. E aí, vem um portal para que vocês criem seus usuários. Então, você pode criar seus usuários junto com direção de correio eletrônico para que este usuário haga parte de los processos com dispositivos móveis da empresa. Então, esse é o momento desse painel. E automatização junto com o nosso workflow, a captura de dados que comentei, pode trabalhar online ou offline, e temos ícones que podemos agregar para mostrar cada estado de cada passo do processo. Esses são elementos de características de Capture on the Go. Ok? Quais são, antes de passar para os bandos e opções, deixa-me mostrar o design de nós outros, para que eu mostre o design do software. Só para mostrar, esse aqui é o design de OL Connect. O design de OL Connect, eu posso criar um template, temos um template wizard. Eu vou criar um template novo desde zero. Isso aqui são starter templates que já estão pré-listos, já com toda a parte de responsivo, que é adaptar a pantalla, o formulário adapta a pantalla do dispositivo móvel. Então, isso já está feito aqui dentro. Eu vou começar com blanco, por exemplo. Então, eu vou criar um formulário eletrônico para nosso app Capture on the Go, e automaticamente me abre uma pantalla que é o design. Como quero que esse formulário eletrônico seja feito. Eu vou abrir um arquivo de dados solamente para ter um documento, um formulário eletrônico transacional. Aqui estou capturando um arquivo XML
Para quem não conhece Connect, esse é o módulo Data Mapper, que temos um fluxo muito avançado de captura e na salida sale um modelo de dados que vamos usar em nosso formulário. Então, aqui no nosso formulário, temos os modelos de dados aqui disponíveis depois de capturá-los. Então, para o template, a plantilha, não importa como vêm os dados, os dados vão estar sempre estabilizados e como um modelo aqui. Em esse caso, vou pôr aqui o nome do cliente, arrasto para cá, e já tenho o nome do cliente em mim. Aqui, já tenho o nome do cliente, já tenho um formulário, um formulário, deixa-me pôr aqui como vivo, um transacional. Está aqui, Mr. Shir, é a minha base aqui. Eu vou para dado 2 e temos aqui Mr. Noé aqui. Então, já é um formulário transacional. Então, há outros elementos que estão disponíveis como, por exemplo, eu posso elementos capture the go. Como, por exemplo, eu quero capturar a hora, então agrego um elemento de hora aqui. Eu posso agregar outro elemento, como, por exemplo, deixa-me agregar outro elemento aqui, capture the go, como, por exemplo, câmera. Acionar a câmera do dispositivo móvel. Vocês estão vendo que estou usando o ratão, mouse, não? Não estou usando, eu estou criando o formulário aqui transacional eletrônico com um ratão. Eu vou agregar um barcode scanner, que é um escaneio de um código de barras. Eu vou agregar também aqui, depois da câmera. Então, eu estou criando um formulário para minha base de dados, para todos esses destinatários aqui, todos esses clientes, com esses elementos. E eu posso agregar também o elemento de firma. La firma del cliente, y ahí tenemos ahí la firma. Entonces, ese formulario yo está listo en menos de 2 minutos. Yo creé un formulario que es solo enviar para mi Caption the Go. Yo envío para Caption the Go, relleno en Caption the Go y aquí tengo o app Caption the Go. Déjame mostrar para ustedes. Aquí, ¿dónde está? Ok, déjame mostrar Caption the Go, déjame abrir Caption the Go aqui. Capture on the Go. E aí o app móvel vai receber este formulário, está aqui. Ok? Isso é minha livraria e isso tem o usuário aqui, meu usuário está aqui, e aqui tenho o repositório onde está todos os formulários que estão disponíveis para mim. Então, ele queda, e depois que descargo, queda em minha livraria local, e aqui eu posso rellenar mesmo estando offline. Ok? Isso aqui é o app móvel que está disponível no dispositivo móvel. O repositório está zero, não tenho nada. Então, está bem. Então, aqui estou mostrando como cria a liberdade de criar os formulários eletrônicos transacionais. Eu vou botar aqui nome, pero o nome está em outra língua. Eu vou mostrar o seguinte, eu posso trabalhar também com um código fonte e eu puso aqui nome, pero o nome está em outra língua, nombre. Estou em esse momento editando um HTML, então Connect trabalha com HTML, então você tem a liberdade de criar como quer e aqui já vai cambiar de nome para nombre. E quando eu venho aqui em Life, vai estar nombre, Mr. Então, também tem linguagem aberta de internet, lista para trabalhar como queira. Então, ademais da liberdade de todos os íconos disponíveis, como agregar, por exemplo, tábuas dinâmicas, agregar outros tipos de linhas, hyperlink,
Tem todo box, inline box, flow route, contador rotacional, códigos e barras distintos, vários códigos de barras disponíveis. E, además destes ícones, tem linguagem web disponível para personalizar como queira tua aplicação. Isso é que comentei, a liberdade de nós oferecemos liberdade para que nosso cliente crie que formulário vai quedar disponível aqui no repositório de Caption on the Go. Vocês têm a liberdade de criar tanto o formulário como é o processo. Aqui também, se eu vou aqui em nosso módulo Workflow, temos aqui em nosso módulo Workflow, deixa-me mostrar para vocês, só para finalizar essa parte de demonstração. Tem esse módulo Workflow, e aqui temos Output to Capture on the Go, que é a saída para Capture on the Go. Se depois do processo de criar todos os documentos, no meio do processo, eu posso arrastar para cá, e tenho sempre quando compro uma licença e licença Capture on the Go, vem com repositório e contrasenha. E aí, eu posso enviar para qualquer de los recipientes, tudo que está em rojo aqui são dinâmicos que vêm de base de dados ou de arquivos de dados, e aí os documentos são distribuídos por intermédio desse plugin Capture on the Go, ok? Em Workflow. Então, e o Workflow também escuta quando retorna desde esse dispositivo móvel desta app Capture on the Go para o Workflow. Então, é uma comunicação bidirecional. Enviamos os formulários e escutamos os dispositivos móveis para executar como queira. Há mais de 100 plugins disponíveis em Workflow para hacer que quiera. Se quer fazer uma query, se quer fazer uma ação de fazer um update em uma base de dados, fazer uma query, como quiera, isso tudo está disponível a nível de Workflow, ok? Ok, volvemos a nossa apresentação. Eu vou apresentar então ahorita os bandos e opções que temos disponíveis para facilitar vocês a começar a trabalhar com e oferecer Capture on the Go em seus projetos, à medida que seu negócio cresce, porque aí temos um Capture on the Go Starter. É um bundle de licença de subscrição anual que inclui tudo que necessita para criar uma solução móvel para hasta 10 usuários. Quem já conhece Connect, PlanPress Connect e todos os produtos sabem que o Workflow Designer vem com Connect. E esse bundle, Capture on the Go Starter, vem PlanPress Connect, PlanPress Imaging para PlanPress Connect, vem PlanPress Automized Output, que é para criar impressão com linguagem de impressão PCL, PostScript e todos os outros que tem disponível, ou de compressão máxima também, para impressão, arquivos chiquitos que podem viajar remoto também. E também inclui tudo isso. Isso tudo está em um código solamente, Capture on the Go Start, é uma subscrição anual com um valor muito atrativo para começar a oferecer para os clientes. Incluso pode começar a elegir um departamento, mesmo que a empresa seja uma grande empresa, pode elegir um departamento, oferecer um Capture on the Go Starter e começar a trabalhar o fluxo como um modelo de trabalho de projeto em la companhia e depois de aí avançar para outros departamentos da empresa. Então, é muito interessante essa oferta de Capture on the Go Starter. A outra oferta que temos de bundle é a Capture on the Go Enterprise. Aí, para a companhia que já é uma grande companhia e que necessita de licenças para hasta 1.000 usuários. E aí inclui, em essa licença, inclui um Press Connect, é uma licença perpétua. Então, se tem OL Care para um ano, pode comprar hasta 5 anos de OL Care para essa opção e é uma licença perpétua. Pero há uma diferença entre Capture on the Go Starter e Capture on the Go Enterprise. Capture on the Go Starter, nós controlamos por o portal web
os usuários, porque aí os usuários são controlados por um portal web, por isso só tem subscrição. O Enterprise, ele mesmo controla os usuários, pero aí tem que estar com uma infraestrutura como se fosse uma estrutura de cloud, tem que estar, porque quando controlamos nós os usuários, assim, oferecer um portal, estamos oferecendo um portal 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esse portal para controle de usuário, não é suporte, controle de usuário. Pero Enterprise não, Enterprise controla o próprio fluxo. Então requerem mais serviços profissionais em esse modelo, esse bundle Enterprise, ok? Senhores, chegamos ao fim da apresentação. Bueno, déjame ver se há alguma pergunta aqui. Estamos abertos para perguntas. Como... Déjame ver aqui, que está muito chiquito aqui. Déjame ampliar a pergunta. Como se hace para criar os usuários? Bueno, em realidade, esses usuários que estou comentando, é porque eu pode estar um pouco confuso, pero esses usuários são usuários, por exemplo, quando compra o bundle Capture on the Go Starter para 10 usuários. Só pode usar 10 usuários simultâneos. Então, pode criar no portal de usuários, pode criar até 10 usuários. Se quer agregar um outro usuário e um usuário não trabalha mais, pode quitar, sacar da conta um usuário e agregar outro usuário. Então, se os 10 usuários são simultâneos, ao mesmo tempo que estão trabalhando em los processos, ok? É requerido em portal em este portal de, de cloud que temos de controle de usuário, é importante cadastrar os usuários, registrar os usuários ativos allá. E aí, esses usuários que vão estar disponível para aceder a esta conta aqui, ó. Mira, deixa-me mostrar aqui. Quando hace aqui um logout, eu vou fazer logout. Não, deixa-me só mostrar mais uma coisa. Quando eu vou fazer logout aqui, eu adentro com o usuário. Mas eu me quero mostrar só uma coisa aqui. Os recursos disponíveis para vocês. Isto não mostrei. Temos um sítio web, e em nosso sítio web há os produtos Capture on the Go. Quando haga clique aí, tem todo um portal de nós, Capture on the Go, vídeos para explicando tudo o que expliquei hoje. Todos os tem documentos aqui, ó, Capture on the Go, documento, outro vídeo aqui para mostrar Capture on the Go em ação. Então você tem tudo isso aqui. Em nosso portal também, nossa página web, tem também uma página de, por exemplo, OEL Learn. Então, o OEL Learn queda essa página e aí o OEL Learn tem aqui um tutorial software overview. Em OEL Learn tem toda a parte, ó, quais são os requisitos para mover partes em Capture on the Go. Quais são? E aí mostra, por exemplo, seu primeiro template. Mostra como a seu primeiro template. Esse aqui esse rápido pode agregar aqui como a seu primeiro template por aqui. E aí eu tenho um vídeo e qual é o workflow, o processo de workflow com o Capture on the Go. Ele mostra aqui. Também em nossa página tem aqui acesso a demo. E em la demo, por exemplo, temos o Proof of Delivery, que usa um processo com tableta para controle de Proof of Delivery. Então, você pode aceder ao Proof of Delivery aqui. E temos outros demos que são demos Capture on the Go. Essas demos Capture on the Go são demos que estão listas, por exemplo, Proof of Delivery. Aqui em repositório tem nenhum formulário. Quando eu clico Launch the Demo aqui, eu posso ir para a demo Capture Proof of Delivery diretamente daqui. Pero outros eventos, por exemplo, deixa-me poner aqui Patient, informação de paciente. Quando eu crio o documento aqui abaixo, eu vou criar um documento aqui abaixo, ó,
patient information. Em mi Capture on the Go, eu vou atualizar e tem a informação de paciente. E aqui eu posso abrir o formulário e que daqui eu posso trabalhar e fazer uma história médica. Isso já está listo. Uso de álcool, tem alergia, é alérgico, artrite, asma. Então, você tem todo um formulário, exemplo, la firma, tem um formulário exemplo para que você possa usar, ok? Isso já está listo, ok? E aí é controlado, tem que ter uma conta em Learn, então é só registrar em Learn e ter essa conta, ok? Eu gostaria de mostrar isso, já que perguntou a nível do usuário. E qualquer dúvida, deixa-me verificar se há outra pergunta aqui. Vou verificar outra pergunta. Ok, há uma pergunta aqui. Na demonstração, usou o design de Price Connect. Também funciona com Capture? Sim, Price Connect ou Planning Price Connect. Os dois funcionam com Capture, com Capture on the Go. Os dois, o Capture on the Go, o Capture on the Go, ele trabalha com o Workflow de Connect, e o Workflow de Connect está disponível tanto no produto Plan Press Connect como em Press Connect. Então, os dois trabalham, ok? Os dois trabalham com os dois produtos, trabalham com Capture on the Go. Pode agregar Capture on the Go para os dois. Incluso lá quando na oferta de Capture on the Go Enterprise, vem um Press Connect incluso. Não é um Plan Press Connect, ok? Mais alguma pergunta? Bueno, não creio que tenha mais perguntas. Ok. Bueno, agradeço muito a presença de todos e, bueno, estamos aí com contato sales@br.objetivolume.com. Se querem qualquer informação, envia para nós outros. Minha equipe aí de venda se encarga, ou eu mesmo se encarga a responder todas as perguntas e todas as inquietudes. Agradeço muito o tempo de vocês. Muitas graças e, bueno, nos vemos no próximo webinar. Gracias a la atención de todos. Hasta luego.